Para quem não estava no início aí do programa, nós colocamos um cupom de desconto da Food Fanatics, a nova parceira do canal. 12% de desconto, em especial o Dia dos Namorados. Acessa lá, pessoal. Tem que usar o nosso link, o nosso O cupom, nosso hein? cupom, é isso aí. Não se esqueça. Vamos falar da SAF? Bora. Ó, o Kleber Donato, acho que São Paulo é fácil aí, é sacanagem. Além de ser um clássico, tem muita rivalidade envolvida. Toma. Ele discorda um pouco Não. aqui na mesa. Eu não acho. Tamo junto, viu? Eu não acho que vai ser fácil, mas eu acho que o Palmeiras vai passar. Vamos ver. Alguém lê a mensagem do Dr. Paulo Costa aí? Pode ler. No Pra- mata-mata, é esse aqui? Antes, Não, vai pode lendo ler, aí. fica tranquilo. Getúlio Vangel, Pepe, esse ano não vai ser o Corinthians vai ganhar nenhum clássico. Não ganhou nada ainda, né? De clássico, Você não né? vai ver o Corinthians ganhar nenhum clássico, Pepe? Pepe. Claro. Nenhum, né? Tudo tem uma primeira vez. Tudo tem uma primeira vez. Normal. Lê você. Danada. Isso é o Mundial do Palmeiras que não, né? Ó, o Dr. Paulo Costa. No mata-mata, o Corinthians vai bem. O São Paulo iria bem se fosse troca-troca. Boa, Dr. Paulo Costa. É. Não gosto de advogado, não. Aí o Anderson Cruz colocou que quem passa é o Santos. Nossa, O tá de meu sacanagem. Corinthians está uma draga. Peixão. E ele é corintiano, Ô, hein? Anderson, pelo amor de Deus, cara. E ele é Me ajuda corintiano, aí, hein? velho. Peixão. Programa de informação, então, com muita tristeza, o Curitiba empatou. 1-1. Quem? Desculpa. Curitiba. Aleph gol. Manga tem gol aí. Manga era pra ir pro Santos esse cara. Era pra ter ido. 1-1, mas vamos lá, tricolor. Danilo Todo Henrique, poderoso, Vamos jogar o primeiro vice-líder. tempo bem, Vice-líder. segundo tempo. Danilo Henrique Já? segue o líder. Deve ser Palmeiras, né? Palmeirense. Ah, sim. Ah, isso daí é a líder, Peppa. sinônimo de liderança. Palmeiras. Boa, SAF. A pergunta para você que está nos assistindo, e aí eu quero ver essa resposta, porque eu tenho dúvidas. Sou flamenguista e tenho dúvidas. Eu também. A pergunta é para você, e aí você participe no nosso chat. Você gostaria que o seu time fosse vendido para uma SAF? E aí? Ninguém daqui tem SAF. Não. E agora? Mas tem time que tem Eu time, vou dar minha opinião por último. tem time aqui que não tem SAF, mas só foi bem quando teve um dono, né? Tem time aqui que se você tirar uma era de Clube Parmalat empresa, e a né? era que ele Parmalat. precisa, Precisa. é um nada. Isso É uma um realidade. Guarani, Se é uma você não fonte sabe, preta. hoje o Palmeiras né? vive pelas próprias Não, pernas. gente, Não pelo amor de depende Deus. da Crefisa. Programa Mas de- começou com quem? Começou com a É, Crefisa. não, não. Começou com o Paulo Nobre, né? Mas Você primeiro, Marcos. Mecenas. quase foi rebaixado aqui. Você que está mais acostumado com essa pegada de empresa, patrocinar bem assim um clube, Fazer uma boa gestão, uma né? boa gestão, Eu ajudar acho numa que- gestão eu acho que- compartilhada. Eu acho que o que você mais. acha? A gente tem hoje os 3 clubes, 2, né? O Vasco acabou, tá para assinar, né? Cruzeiro e Botafogo. É clara a melhoria que esses times já tiveram, né? Sim. Principalmente Sim. o Cruzeiro, né? Os dois Botafogo times, assim, Também, né? estão mais organizados, então eu acho que pode ser um caminho bastante interessante, principalmente para os times que estão aí numa draga, né? Afundados em dívidas. Aí, Corinthians. Eu acho que é um caminho bem interessante, até para profissionalização do time, do clube, né? E vocês, o que vocês acham? Vai, São Paulo. Vou entrar como segundo, pode ser? Vai lá. Santos. Pode ir lá. Há um tempo, a direção do Santos é triste, né? Então, vende, cadê o dinheiro? Vende, cadê o dinheiro? Então, assim... E vende ano bem, né? Vende muito bem. Um dos times que mais vendem aqui no Brasil O time o que dinheiro. mais está acostumado a revelar Ah, é. craques, né? Craque, sim. Então, assim, sempre some, né? Então, se a gente for comparar nas dívidas que teve, depois que o São Paulo entrou, afundou mais. Agora que a gente está reestruturando melhor, do Dracena ali, etc. Mas ainda tem muita dívida para pagar o Santos. Muita. Então, salvação do Santos. Posso estar errado, gente, desculpa. Comentem aí sobre o que eu estou falando. Pode discordar. Mas, para o Santos ter a salvação de todos esses débitos que o Santos tem, é SAF. E o Santos tem um atenuante, né? Que o Corinthians ele tem uma dívida hoje impagável. E vários outros times grandes têm dívida impagável. O problema do Santos é a questão da arrecadação, né, cara? É muito complicado. Acaba sendo complicado. Você tem uma dívida, um passivo grande, infelizmente, daí você não tem uma arrecadação. Eu acho que
esse modelo SAF seria muito bom pro Porque, Santos. infelizmente, a localização ali da Vila Belmiro, a maioria das pessoas que torcem pro Santos estão aqui na capital. Prova disso foi em Barueri, que eu estava lá, eu vi o estádio lotado, Lotado. né? A gente, assim, zerou os ingressos. Tava Lotado né? é demais. Tava, né, cara? tava completo. Tava lotado, Tava completamente completo. lotado. Mas tem algum SAMU perto? UPA? Como é que é? Tava com Volta carga bastante UPA. Tinha bastante, tinha 7 sim. mil. SAMU. Não, mais de 32 mil pessoas. Né? Foi lotado aqui em Barueri, aqui do lado. O Pacaembu E também aí era que- lotado E O sempre. Pacaembu. O Pacaembu era incrível. Eu Ali acho que era o o Santos, mar ele tem que aproveitar mais e jogar mais na capital. Tanto em Barueri que o Pacaembu não tem mais jogo, né? O Pacaembu tá passando por reforma Não, lá. é. Mas Não, eu acho e que o vocês Pacaembu tinham... foi oferecido pro Santos, viu? Só que o Santos não tinha verba para conseguir comprar o Pacaembu. Mas foi oferecido pro Santos. Tanto é que na Sul-Americana, cara, eu acho assim, não é brincadeira, mas é uma vergonha o time como o Santos não poder jogar em casa, Cara, cara. não pode por causa Não pode. da capacidade do estádio. Então, assim, a história que a Vila Belmiro tem é maravilhosa. Poderia ser tombado aquele estádio, Não vai né? apagar, né? Porém, a gente tem que investir mais na capital. Sim. Não somente isso, Não, não sou somente a minha pessoa que está falando isso, né? Tem várias outras pessoas especialistas focadas no Santos que sabem disso. E todo mundo aqui na Então mesa você é a sabe. favor da SAF, então, No Santos, a partir diante do que a gente tem sofrido recentemente com as dívidas, com certeza. A gente ficou de transfer ban aí por quanto tempo? O José Costa colocou aqui, ó. Queria ver o Elon Musk no Santos. Viria Mbappé, Rodrigo, Benzema e Master etc. League. Nossa, acho que até o Dudu. Não acredito E nisso. você, Pepe? Para quem não sabe, né, a SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Né? Foi um tipo de empresa que foi criada para ter um CNPJ, né, como instituição de futebol. E você, Pepe? Cara, é um assunto complexo. O Corinthians tem uma dívida aí milionária. Bilionária. Bilionária. Só que eu não sou a favor para times, não só o Corinthians, mas times de massa, virar SAF. O que eu apoio, talvez, o que ajudaria bastante o Corinthians era separar o social do futebol, mas não se tornar efetivamente uma SAF. Acho que time assim muito grande, com uma torcida muito apaixonada. Claro que não é 100%, o cara vai ser dono do clube, mas é muito delicado, cara. Eu não sou a favor, não. Não sou a favor. Você acha que um time profissional teria um problema que os problemas atuais que o Corinthians está tendo? Não entendi. Os problemas atuais de falta de comprometimento lá do Jô, dos profissionais de futebol, você acha que numa SAF, o Corinthians, isso não melhoraria numa SAF, numa Não. empresa? Acho que não. Acho que essa questão aí vai muito além de uma gestão, quando a gente fala de paixão de clube. Não, mas eu acho que quando você profissionaliza um clube, torna ele uma empresa, você começa a ter algumas medidas de controle, de compliance, que evitam algumas coisas que hoje acontece nos clubes, que é ridículo. Então, Entendeu? mas a gestão do futebol lá tem que ser mais profissional. É o que eu falo. Por isso que eu sou da seguinte opinião. Separa o social do futebol. Porque hoje quem elege o presidente do Corinthians são os associados. É quem paga a mensalidade lá, que é, sei lá, 10% da torcida do nem Corinthians. isso. Entendeu? Então, o problema é esse. Mas eu acho que não precisa virar uma SAF para você ter uma gestão profissional. O Palmeiras é um exemplo disso, o Flamengo é um exemplo disso. Para você fazer uma boa gestão, seja financeira, Não. O Flamengo não é um exemplo disso. talvez no futebol especificamente, mas financeiramente falando, o Flamengo se não é reergueu. profissional. Não. É que o Flamengo tem muita grana, E- muito forte, torcida, grana, não sei o quê. Mas o Flamengo não é profissional. Não tem. Hoje demonstrou Enfim, eu isso vou falar, também, hoje vou falar demonstrou na isso. pauta do Flamengo. Exatamente. Hoje demonstrou isso. Assim, como você contrata um técnico e você manda toda a equipe que poderia fazer uma transição embora, né? E aí o cara praticamente, assim, ele comanda o tempo que ele vai ser demitido ou não. Então, mas aí a gente tá falando do Isso não existe numa departamento empresa. de futebol.
Eu tô falando financeiramente falando. Não, O Palmeiras, o Flamengo financeiramente- tava quebrado igual o Financeiramente Corinthians. é profissional, tem né, existe transparência, mas quem comanda, tirando a parte financeira, quem comanda o futebol hoje, Marcos Braz, Bruno Spindler, assim, tá muito ruim. Então, mas para Não que é venha, profissional. para que venha um investidor, o cara precisa enxergar que É. aquele clube ali vai ter Um lucro, né, de devolução. vai ter um lucro e vai ter um controle ali que onde ele vai investir o dinheiro dele vai ter um retorno lá na frente. Eu acho que se o clube não aderir a esse modelo de SAF, não atrai investidores, entendeu? Isso Ah, é E fato. você, Gabriel? Eu, Só a sua a- opinião. Eu, há 4 anos, 3 anos atrás, eu era contra, tá? Que a ideia de ter um dono da coisa que eu, né? Coisa que eu mais amo no mundo, assim, questão de futebol, né? Do São Paulo é algo que me incomodava. Pô, ter um dono ali, o cara que vai tomar as decisões. Então, o cara é dono da minha paixão ali. Mas olhando hoje o futebol, cara, com o 3 times aí destoando, né? O Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. Apesar do Atlético Mineiro, eu acho que é uma bolha. Nenhum deles é SAF. Então, eu acho que o Atlético é uma bolha, tá? Mas enfim, Também acho. hoje Eu tá. acho que o Atlético Mineiro vai cair Hoje nos tá, próximos tá, meses. né, tá acima. E pro São Paulo, que também, por más gestão, né, por más gestões, presidentes aí que até roubaram o clube no passado, tem uma dívida hoje também que tá com mais de 700 milhões, então também fica impagável. Então, se São Paulo não se profissionalizar, vai continuar no mesmo problema, que são poucos, é a minoria que elege o presidente, que elege os conselheiros, que elege o presidente, e o São Paulo vai ficar para trás. Eu quero ver meu time ganhar. Pergunta pro torcedor do City se ele tá triste que o Sheik lá é dono do City. Só não tem torcida. Exato. O exato. Chelsea, na verdade, o Chelsea, O além de Chelsea é ter uma gestão crescido, horrível. e a torcida aumentou a paixão pelo Chelsea, né? Exato. Porque Então, trouxeram hoje- novos torcedores. Hoje eu sou a favor, sim, do meu time, do meu clube ter SAF, entendeu? Enfim, hoje eu gostaria sim que o São Paulo virasse SAF. Eu tenho a seguinte opinião: sou flamenguista, né? É o time mais estruturado hoje do Brasil, é o Flamengo. Mas ainda há muitos problemas no Flamengo. E esses problemas acontecem por falta de gestão profissional. E só vai. Eu, como conheço o Flamengo, isso só vai acontecer quando alguém comprar o Flamengo. Quando tiver uma SAF, eu sou a favor. Mesmo sabendo que o Flamengo não precisa hoje. Porque é uma questão além. O futebol brasileiro ficou estagnado há um bom tempo. Não ficou preso, não quis ter mudanças. E agora entrando no SAF, muitas coisas do estilo que a Europa faz, trazendo para o Brasil, vai fazer com que o futebol, o tipo de negócio, abrir para o mercado. É isso, eu acho Né? que era muito o que o Rocha falou, entendeu? Não basta você só ter dinheiro. Você precisa ter dinheiro, mas precisa ter gestão também. Tem que É ter gestão. outra Precisa cabeça, ter né? Os controle, caras. certeza. precisa Os ter uma caras que- administração séria. Não, eles vão assim, injetar dinheiro para ter o payback, para ter o retorno. Exato. Eles vão ficar em cima. Então, assim, o cara vai querer vender o Brasileirão para fora, né? Como Vai, com estão criando. certeza. Quem está encabeçando Vai a ficar a liga, liga né? são A os, liga. são os 3 Bragantino, caras da SAF, Cruzeiro. mas então, assim, os caras já vêm com uma outra mentalidade de ganhar dinheiro. O cara quer ganhar dinheiro. O cara, além da paixão, ele quer ganhar dinheiro, né? Ó, o Dr. Paulo Costa colocou aqui, ó, mas a SAF terá dono. É isso. Quer dizer, a SAF terá dono, mas ele terá responsabilidade fiscal, Sim. prestação de Uhum, contas e afins, uma responsabilidade financeira, que não tem hoje no modelo. Né? Enfim, então acho que é por aí. A gente tem Hoje já temos 3 SAFs no Brasil, né? Isso. São 2 já em andamento e uma já em processo né? de assinatura, né? Que é a Que é o Vasco. que é a do Vasco. Isso, certo. Então, a gente Inclusive, tem uma arte ali que a gente vai colocar os times e os donos, qual o valor que foi. E aí a gente pode discutir, de repente, assim, pô, se faz sentido ou não, né? Inclusive, Rocha, só Aqui complementando. times valem tem isso. o Bragantino também, né? A gente não é O SAF Bragantino não também, né? entrou ainda, não. O Bragantino Não é? ainda não Não. é SAF. Ele é clube empresa, Ah, né? É um um pouco modelo diferente. um pouco diferente. Foi o mesmo tipo de... quando você coloca o dinheiro que a Crefisa fez ali com a parceria com o entendi. Palmeiras. Eu acho que o modelo do Entendeu? Bragantino é mais semelhante ao do Palmeiras. Do Palmeiras. É. É a mesma coisa.
Basicamente a mesma coisa. E aí a gente tem o Cruzeiro, né? Que foi vendido Ronaldo. para a empresa do Ronaldo, né? 400 milhões por 90% dela. É um valor muito baixo, cara. Então, cara. Temos o Botafogo. Produção, já colocou a arte aí, produção? Já. Uhum. John E- Textor. Botafogo, né? Que foi pro John Textor. Também 400 milhões por 90%. E, 700, e o Vasco, né? Foi 700 milhões por 70%. Ou seja, o Vasco vale R$ 1 bilhão. Esses valores estão condizentes com a história do clube? História do Botafogo? O Mbappé vale É quantos isso. cruzeiros, velho? Se a gente comparar com valores de jogadores, O né? Antony vai ser vendido por 60 milhões, cara. Converte 60 milhões é o valor do time. É. Você entendeu? O Vasco vale R$ 1 bilhão. Então, mas é nisso que os Vale mais, investidores. Isso que os investidores estão de olho, né? Mas tem muita dívida, né? Tem isso, né? Eles pagaram. Isso aqui é o valor do investimento, mas tem o passivo que eles assumiram, né? E aí até uma pergunta importante, assim. Quais são, não sei se vocês sabem, quais são as obrigações das SAFs, né? Sobre as dívidas trabalhistas e cíveis de um clube. Como é que funciona? Eles criam, né, pelo que eu li, assim, eles criam uma outra empresa, que é a Sociedade Anônima de Futebol, passam 90% lá do clube, né, dos ativos do clube, e eles têm uma obrigação em cima disso, da parte civil e trabalhista. Mas teve uma questão aí do Cruzeiro com o Ronaldo que foi diferente. Dentro do contrato, que quase deu errado recentemente, o do Cruzeiro, foi porque dentro do contrato estava escrito que ele investiria 50 milhões. E os outros 350 milhões seria a partir do que o time conseguiria no tempo que ele estaria lá, né? Então, assim, se for pegar realmente dentro dos contratos, tem essas cláusulas que a gente não sabe. A gente só pega o valor padrão ali que o pessoal expõe. Porém, o que é dentro desses contratos é muito mais além do que esse valorzinho, assim. E ele não vai injetar esse valor. Ele vai esperar com que o time ganhe esse valor. Aí entra ali no contrato de cada time. Isso eu acho que esses valores, eles é o conjunto, né? É a soma do investimento que ele se propôs a fazer ali no contrato. Mas, por exemplo, ele tem lá, o Cruzeiro tem lá, sei lá, 700 milhões de reais em dívida. Como é que ele vai pagar isso? Assim, Pela legislação, né, pelo que foi aprovado aí pelo Congresso para a Sociedade Anônima do Futebol, 20% da receita da SAF tem que ser para o pagamento de dívidas, justamente as dívidas trabalhistas então que o Rocha falou. Só que pelo que eu li também, desculpa te cortar, nesse modelo SAF, o clube aderindo a esse modelo SAF, ele consegue condições muito melhores de renegociação, entendeu? Você é melhor visto na Tem um praça, prestígio né? maior, né? Por ter um Exatamente. CEO, uma SAF, uma Isso. empresa. Você consegue negociar melhor com os credores. Sim. Eles estipulam um prazo aí nos 6 primeiros anos, né, com 20% da receita destinada ao pagamento de dívida. Se nesse período de 6 anos for pago 60% das dívidas, é possível prorrogar esse período por mais 4 anos e aí você reduz o percentual que vai ser destinado ao pagamento da dívida para 15%. Então, isso é o que diz a legislação, né? Caso não pague nesses 10 anos, a dívida passa aí automaticamente para a SAF. Então, é um modelo de gestão viu? bacana. A SAF traz maior controle, traz vigilância sobre aquilo que está errado, e o único da mesa que não concordou foi o corintiano. Por que será? Porque, né, tem a questão de... Sim, diferente. Não, a questão acostumado do com política, bagunça, né? E assim, vamos falar a verdade. baguncinha. O que vai ter de nego perdendo a mamata com esse negócio de SAF, porque o futebol é um poço de local para você lavar dinheiro, a verdade é essa, para você roubar. Não existe, você precifica um jogador que sai na mídia, mas por trás ali tem outros valores. Inclusive sempre fala esse caso daquele escândalo do Maidana, que tá no América Mineiro, que ele foi vendido pro São Paulo. São Paulo, o presidente na época, que era o Aidar, o Aidar saiu na mídia que ele comprou o Maidana por 2 milhões
Mas na verdade ele comprou por 400 mil reais. Só quem sabia do valor real de 400 mil era o staff do Criciúma e do São Paulo. Então esse 1.600.000 Foi pra onde? foi pra onde? Você entendeu? Então, a minha questão da Isso não vai discordância da, acontecer. da Isso na SAF, SAF não vai acontecer. não é nem a questão financeira, a questão de compliance, de segurança, de governança. Não, isso tudo eu concordo. É que eu acho que o futebol, ele é um esporte que ele mexe tanto com a paixão, cara, que tem decisões, muitas das vezes, que eu acho que se tem um executivo ali na frente, ele não vai ter o sentimento do torcedor. Mas o City, cara, o City tem um executivo na frente. Ah, E São dois. Isso, Então, mas o isso é City, verdade. quem é o City, Porque, mano? por o exemplo. Cruzeiro, se não fosse. Desculpa, te cortar. Não, sem Se o Cruzeiro, se não fosse isso, cara, não tava, não tava líder do. Não, tudo bem. Brasileiro. Novamente, eu não tô falando a questão financeira, a questão de governança, isso tudo eu concordo. É que eu acho que tem algo que vai além disso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, do próprio Jô. Entendeu? Foi uma situação que deixou a torcida puta, cara. A gente vai entrar um pouco mais no assunto ali. Sinceramente, se fosse um executivo, cara, será que ele ia ter esse sentimento do torcedor para tomar uma decisão ali? Não sei. Entendeu? É porque viraria uma empresa. O dinheiro Vamos pensar, Eu acho né? que os jogadores do Botafogo não fariam isso que o João fez. Eu também acho que não. Vamos pensar, nós trabalhamos Talvez. nas empresas, né? Então, se Você nós somos muda, funcionários, você nosso começa a diretor vai ver moldar a isso. cultura. O que acontece? O cara faz isso hoje, provavelmente o João fez isso hoje, Porque tá para jogando rescindir o Corinthians, contrato é. para já tá com outra Uma terra coisa. arrasada, num time É, tem numa como, né? empresa, Você viu que ele rescindiu o os caras não vão contrato? fazer isso. Você viu que entendeu? ele tinha 15 milhões ainda para receber. Ele abriu mão. Abriu mão? Ah, será Ele que ele abriu abriu mão? Ele deve. Pelo menos foi o que foi É, divulgado. Não, recebeu alguma coisa Felipe, antes. consegue ir pra um outro time, É, vender a vai luvas, receber- Na entendeu? verdade, ele luvas. abriu mão do que ele teria para receber para frente. Pra frente. Só que o Corinthians já tinha uma Deve. dívida com ele que pagava diluído no De salário. 2017 a dívida. O que ficou, o Corinthians vai pagar para ele na rescisão. Eu acho que ele deveria ficar, eu acho que ele poderia fazer o pagode ali na concentração, no ônibus Chama ali. o Luan. Chama o Luan. Seria excelente. Entendeu? O Luan, o Jô, O Bambu lá. o Bambu, Luiz Adriano. entendeu? Eu acho que dá pra você fazer um pagode Ó, legal ali. o doutor Paulo Costa colocou aqui, ó, a transformação em SAF não pode prejudicar direitos trabalhistas. A empresa que compra opera-se a sucessão empresarial e ele compra os ativos e passivos. Ou seja, eles precisam sim pagar as dívidas. Sim. Sim, É, foi mas exatamente eles o que a gente tá precisam- falando. Exato. Eles Se não, e se precisam, não mas- pagar esses 10, quer dizer, depois desses 10 anos aí que o Pepe colocou, isso vai direto para a SAF. Pra SAF. Porque a SAF hoje ele não está com as dívidas. Mas ele precisa pagar 20% da SAF e precisa pagar as dívidas do clube social, né? Nesse tempo. Do clube anterior. Assim, vai ter tem o Cruzeiro e tem o Cruzeiro SAF, né? Que é a Tem o Sociedade antes e o Anônima de depois, Futebol. né? E aí a SAF precisa pagar os direitos trabalhistas que estão lá né? O que está Mas aí eu acho de que dev- no modelo SAF consegue a renegociação melhor, entendeu? Consegue estender mais os prazos. Não, são 10 anos. Eles têm que pagar em 10 anos. Se eles não fizerem isso, aí a dívida já joga para a SAF. Aí depois, E foi o que o provavelmente. Ronaldo fez. Porque se ele injetou nesse exato momento os 50 e colocou no contrato que o outro valor vai ser, durante esse período, Pagando dívidas. quem vai. Esse dinheiro que vai entrar é o que o Cruzeiro vai ter de renda nesse tempo. Não vai ser o que ele vai entregar geral. Sim, sim. Entendeu? Ele foi esperto, querendo ou não, né? Sim. No injetou fundo, mas no tanto e fundo vai ele vai esperar ter. a Então, longo mas o prazo. Ronaldo, no fundo, ele vai ter que pagar a dívida do Cruzeiro. Isso aí, Com isso certeza. tá, Com certeza. isso tá na lei, né? Ele não pode deixar de pagar. Ele pode, aí de alguma forma, né, Ele jogar pode, número ele pode e tal, revender, mas depois ele dos pode 10 anos. revender. Depois. Eu acredito que a ideia dele, acredito que é estruturar para revender. Sim. preço Talvez bem. não por causa da camisa que ele já jogou lá, fez história lá. Né? Ah, mas cara, um negócio, É o Milan. negócio, O bem Milan, negócio. o cara agora, O Milan o cara faz comprou o Milan, esperou o time ser campeão e vendeu. Vendeu na boa. Vendeu na boa. Isso na Vendeu Itália, na alta. isso na Itália existe, Mas o né, investidor é há isso, anos, né? né? A Juventus A não é ser que seja o que o Pepe tava falando, um apaixonado, entendeu? Não, essa questão é interessante que está acontecendo na Inglaterra com o Manchester United. Você mencionou o Manchester City, né? Sim. Então, assim, antes não tinha história. Manchester City a gente nem conhecia. Era Não. um São Caetano ali Sim. no campeonato, Era. né? O Corinthians na Libertadores, né? Sem É. história nenhuma. Um São Paulo Vocês na na Copa do Brasil. O Santos tá me atacando de. E aí, o que acontece? Nesse tempo, se você for pegar Arsenal e Manchester United, hoje,
a torcida dos dois times quer, porque quer que Que vira os modelo. dirigentes... Não, eles já Não, eles são, mas que são venda. mal. Porque a gestão desses dois times Não entendem de futebol. são assim... Os donos do tristes. Manchester são americanos, norte-americanos, E entendeu? outra, São né? investidores puros. Isso, eles não. É. Mas é que eu acho que o futebol, assim, tá cada vez mais indo pra um caminho que, mano, essa paixão. Eu prefiro um cara frio tomando decisão do meu clube do que um cara apaixonado ali, sério. Não, mas aí entendeu? você tem o diretor de futebol, você tem o gerente Mas de o futebol, presidente que manda. eles vão, não, mas eles vão saber de futebol. Se ele não Entendeu? entende, eu acho que ele tem que ser cada vez Exato. mais aconselhado por esses caras que entendem, entendeu? Honesto e claro com o clube e também com a torcida. Por exemplo, o Rodrigo, quando saiu do Santos, ele mencionou, eu vou renovar o contrato mais um ano para poder fazer com que entre dinheiro para o Santos. Hoje a gente pode ter, Né? tem exemplos. O Landim não tem de futebol. Ele é um torcedor do Flamengo. O- Ele o- foi presidente da Petrobras. Um dos melhores presidentes É. que o Flamengo teve que começou isso. A própria Leila. Você acha que- Coronel, A Leila entende Bandeira de de futebol, mão. de Acho que a tática, Nem não palmeirense a entende. Leila é. Você acha que a Leila? Nem palmeirense Ela é a Leila vascaína. É vascaína. Ela é vascaína. O presidente, pra mim, o melhor presidente do Flamengo. Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. Também não tem O nada. Bandeira de Melo não futebol, entende é. nada de futebol. E aí ele tinha lá os Depende do caras. staff dele. Né, o Marcos Braz entende um pouco mais de futebol, só que ele é amador. Assim, não é? Então, por isso que tem essa divergência. chateado com o Marcos Braz, Tô bem né? chateado. Pra mim, eu vou falar depois. Então, Agora, a pergunta aí agora para quem está nos assistindo, pelo que eu vi no chat, a maioria aqui é a favor da SAF. É a favor, vim santista, vim corintiano, só o Pepe mesmo que foi contra. É, muito pelo exemplo dos dois já que já coloquei estão meu enrolando, ponto. né? É um mau exemplo, né? Agora, a pergunta aí que a produção vai colocar quero causar. é o Brasil, depois que, né, já tem 3 SAFs aí, né, provavelmente, né, vão ter outras. O Brasil, e aí a gente sabe que na Argentina, por exemplo, não tem SAF, né? Não Na pode, né? Argentina, não pode A AFA não quer, né? pela AFA. Por que será, né? Pela AFA. Deixa eu E fazer quem- uma última pergunta. Quem fizer, tipo, rebaixado, sai do campeonato. Não pode. O exemplo que o Santista deu aqui da questão do Arsenal e tal, né? Que são times que não estão ganhando faz um tempo. Futebol só ganha um, certo? Sim. Se hoje o Flamengo, talvez ele tiver uma SAF, e a gente conhece o Flamengo, Sim. vai ter ano que o Flamengo A não maioria vai dos ganhar. anos. Não, mas a SAF Mas não o é garantia de City não título. é, exato. Então, não é mas, isso. mas eu tô Não é- falando, mas mas é o que ele tá é a falando. paixão do torcedor. Como que ele vai lidar com essa situação? Ele Mas vai eu- ver que aquilo ali é uma SAF, tá tudo certinho. Ele Não, quer ver eu- título. Eu acho que o verdadeiro torcedor, se ele vê o time dele sempre brigando. O Palmeiras também não briga tudo, não ganha tudo. Mas ele tá sempre, em todos os campeonatos, tá disputando as finais. E é por isso que acho que mais por isso o torcedor tá feliz, entendeu? Mas o Flamengo Mas também. Acho que a gente tá demorou. confundindo aqui, assim, o CEO com, sei lá, o presidente do futebol. Você tá confundindo. O CEO, cara, é o dono do time. Ele vai botar. Se estiver errado, Nem ele vai aparece demitir no o cara e CT, vai né? colocar um outro. Entendeu? Sim. É que o CEO não se demite, né? Mas ele demite o cara lá que tá comandando o futebol do Flamengo, por exemplo. É. De novo, assim, eu tô dando um exemplo assim, eu sou flamenguista, meu time tá há anos bem estruturado, tal, mas eu ainda acho que há vários problemas e que há há ações amadoras dentro do Flamengo. Então, Isso mas tem que acabar. E se não hoje faz tivesse um sentido. CEO na situação que o Flamengo Mas o tá, que City não tá tem, ganhando? a gente pega o exemplo, a Itália, a Juventus tem dono, o Milan tem, o Milan agora foi vendido para um fundo norte-americano, a Inter tem dono, O City, todo mundo sabe que o objetivo City dele tem é ganhar dono, a o Chelsea Champions, tem dono, o ele não United tem conseguiu dono. ainda. E foi a longo prazo. Essa que é a questão. Né? Na Porque Alemanha tem o até a empresa de carro dono do time, Leverkusen, né? Volkswagen, de lá, farmacêutica. né? Farmacêutica. Farmacêutica. Leverkusen Então, é assim, dona, Bayer é dona do Leverkusen. Então, assim, o que acontece é um planejamento. Isso você tá certinho. Bayer Bayer Leverkusen. Leverkusen é da Bayer. É da farmacêutica. Bayer. Não, né? Você vê, Até o coisa é igual. E a é Juventus é da longo Fiat. prazo. O PSG, quando começou pouco a pouco. Beckham, Ibra, depois foi o Lucas,
Mas ali campeonato francês. Agora eles estão com muito mais chance de chegar na Champions, né? Do Chegou que numa antes. final ano passado. Então é assim, eu Exato. concordo. O torcedor quer ver título. Resultado. Mas eu, como mero santista, que tem uma dívida, que o Santos tem uma dívida muito grande, eu sei que, por exemplo, o ano passado a gente quase caiu. E esse ano de reestruturação de pagar as dívidas, a gente tem que ter paciência. Não é de uma hora Exato. pra outra. Não é né? o Cruzeiro também, não é de uma hora para outra que vai ganhar a Libertadores. Talvez tenha, assim, porque no Brasil é rápido, algumas coisas são rápidas, né? Então, esse o é um Corinthians, quando subiu, explodiu, né? Então, assim, o Cruzeiro pode ser que sim, pode ser que não. Mas é longo prazo, tem que ter paciência. Senão... Inclusive, não ela tem funciona. um ponto de atenção para os torcedores aí, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, assim como aconteceu com o Flamengo, é 3, 4, 5 anos, tá? não Não é é de uma aí, coisa né? que os caras vão chegar Estamos e, vaiando o e time. não mesma coisa. é, exatamente.